Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa, através do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, do seu computador. Muito obrigado por você ter parado para dar atenção, para dar crédito a essa palavra, que é a palavra que Deus tem colocado no meu coração todos os dias. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu uso esse canal mais uma vez para poder trazer, compartilhar essa palavra de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos a ser abençoados e ter as nossas vidas edificadas. Eu convido você nesse momento a orar junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos, Senhor, que no meio de todas as dificuldades, no meio do mar vermelho que está fechado para nós cremos que o Senhor entra com socorro, nós cremos que o Senhor entra com a cura, nós cremos que o Senhor entra com a provisão, nós cremos que o Senhor entra com socorro, com consolo, com os cuidados. E eu venho pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor me use através desse canal. Que nunca, Senhor meu Deus, seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo me use, me tome e me capacite para poder, Senhor, compartilhar essa palavra. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações eles sejam aquela boa terra, Pai querido. A Tua palavra seja a semente preciosa que possa cair nessa boa terra e gerar frutos bons, frutos abençoados. E que o Senhor possa regar essa semente, regar essa terra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema que Deus colocou no meu coração para a gente hoje compartilhar está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, o homem das escolhas certas. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para que você se inscreva lá. Ao se inscrever, eu quero convidar você também a clicar no sininho, que aí você recebe as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E todos os dias Deus tem me colocado no coração esse desejo de gravar uma mensagem nova, um vídeo novo, para que essa palavra seja pregada. E além dos vídeos de mensagens, com esse de hoje são 48, nós temos também no canal uma série de estudos bíblicos sobre os profetas maiores e menores. Amanhã nós vamos entrar na lição 8. Eu convido você a conhecer, vai lá. Isso vai ajudar muito no seu crescimento espiritual dentro da palavra de Deus, porque os estudos bíblicos, essa série dos profetas maiores e menores, nos faz entender muita coisa que acontece no mundo de hoje, sabe? Porque o Antigo Testamento é um livro histórico, mas ele nos dá base para entendermos muita coisa do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Tem também no canal vídeos sobre dicas de leitura, tem dicas muito boas lá para você comprar livros, adquirir livros, pegar emprestado, livros que tragam edificação espiritual também para suas vidas, e tem os louvores também, tá? Vai lá, clica no sininho, aí você compartilha os vídeos, curte, comenta, indica o canal para outras pessoas também. Tudo isso vai fazer com que você não somente me ajude a pregar o Evangelho, mas me ajuda também a fazer o canal se tornar conhecido no YouTube, nas redes sociais. E eu posso me juntar a outros que, graças a Deus, estão sendo levantados para pregar essa palavra, tá? E eu agradeço a você que já está inscrito no canal. Peço a você a mesma coisa. Você já se inscreveu lá? Conhece lá o canal na profundidade, lá todos os vídeos de mensagem, todos os vídeos com os estudos bíblicos, as dicas de leitura, os louvores, tudo aquilo mais que Deus for colocando no meu coração. Vai lá, conhece essa obra aí. E faz a mesma coisa, compartilha os vídeos, curte, comenta, me ajuda também ao canal se tornar relevante aí, conhecido no YouTube, indica meu canal para outras pessoas também, tá? E me sustentem em oração, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está dando um pouco do seu tempo para ouvir essa palavra. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz que é Daniel, o homem das escolhas certas, o título que Deus colocou no meu coração. Lembra, lá no canal tem um vídeo que eu falo do Sansão, que era o homem das escolhas erradas. Então hoje nós vamos falar do oposto. Daniel, o homem das escolhas certas. Vem comigo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
Vou repetir a leitura. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Que Deus abençoe essa leitura e que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, como já tem falado, eu tenho certeza disso, desde o momento que eu comecei essa gravação. Bem, aqui a gente aprende algumas coisas muito interessantes e que são totalmente plausíveis e aplicáveis para nós nos dias de hoje. A primeira delas, não existe idade para uma pessoa ter um compromisso com Deus. A gente está falando de um jovem aqui, Daniel. Ele tinha por volta dos seus 18 anos, quando foi levado cativo, arrancado cativo de Judá para a Babilônia. Ele foi tirado da casa dele, do conforto do lar dele, dos pais dele. Ele era um nobre. Como o próprio texto diz, se você olhar os versículos anteriores, começar do primeiro versículo do primeiro capítulo de Daniel, Daniel 1:1, você vem direto, você vai ver. Daniel era um dos nobres. E uma outra coisa também não existe classe social que seja exclusiva para que Deus possa selecionar e usar ou não, tá? Assim como Daniel era um nobre, Pedro era um pescador, Paulo era um homem estudado, Mateus era um publicano, e os outros tinham, Davi era um pastor de ovelhas. Então Deus usa quem Ele quer, independente de classe social. Essa é uma outra coisa que nós queremos compartilhar também, tá? Então a primeira é que não existe idade. Então um jovem, você que é jovem, tá me ouvindo aí, você pode também ter uma vida santificada, como Daniel escolheu ter. Uma outra coisa também que é bem interessante nesse texto, independente de onde estejamos, nós temos que nos manter íntegros e fiéis a Deus. Daniel foi arrancado da terra dele, sem contato com os pais, com os amigos, sem os seus líderes espirituais, sem ninguém por perto. Mesmo assim, quando chegou lá, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Então, independente de nós estarmos em outra cidade, em outro estado, até em outro país, independente de estarmos no trabalho, na faculdade, no colégio, no meio da parentela, onde quer que nós estejamos, sem os nossos líderes espirituais por perto, como agora na pandemia aí do coronavírus, a nossa integridade a Deus tem que ser a mesma, a nossa fidelidade a Deus tem que ser a mesma, o nosso compromisso com Deus tem que ser o mesmo. Não é porque não estamos com as igrejas abertas para o culto que nós temos liberdade para nos ausentar de cultuar o Senhor, porque o culto ele começa dentro de casa, tá? É quando você está parando agora aí para ouvir essa mensagem, tá? Desse canal. Ou quando você para ouvir mensagens de outros canais, como eu mesmo fiz, eu mesmo faço. Eu também paro ao longo do meu dia para ouvir outras mensagens de outros canais que pregam a palavra de Deus. Graças a Deus que eu não sou o único. Então, igrejas que fazem seus cultos online, então, independente dessa situação, o nosso culto começa em casa. Tá? Nossa adoração começa em casa. Então o nosso compromisso com o Senhor ele tem que se manter independente de onde nós estejamos. Essa é uma outra lição. Então nós vimos que não existe idade para nós nos consagrarmos ao Senhor, assumirmos um compromisso de integridade, de fidelidade com o Senhor. Não existe classe social que Deus queira usar e levantar pessoas. Não existe distinção de classe social, Deus levanta quem Ele quer. Não existe restrição com relação ao local, independente de onde quer que estejamos, certo? E outra coisa, Daniel, ele optou por ter um excelente relacionamento com Aspenaz, que é o chefe dos oficiais aí. Mesmo Aspenaz sendo de outro povo, tendo outra crença, outra cultura, Daniel não chegou perto dele com falta de educação, com desrespeito, com marra, ele negociou.
Se você continuar a leitura, você vai ver que Aspenaz começou a argumentar com ele. Poxa, mas olha só, mas se vocês passarem mal, o rei vai brigar comigo, vai me punir, vai me matar, coisa e tal. E Daniel negociou. Vamos fazer o seguinte então. Você dá para a gente só os legumes por 10 dias. Se nesse período nós ficarmos com a saúde comprometida, abalada, etc, 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 aí você pode dar para a gente os manjares. Então aqui vai uma outra lição. Daniel sabia o que estava fazendo. Aquilo não foi uma emoção de um momento. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo debaixo da orientação de Deus. Ele sabia que Deus iria sustentá-lo. Por isso ele fez esse acordo com Aspenaz. Tanto que a Bíblia nos diz, você continua a leitura, eu te recomendo ler o capítulo 1 todo, que você vai entender todo o contexto que está em volta desse versículo. Ao final dos 10 dias, a Bíblia nos diz que Daniel e os amigos dele estavam mais fortes, mais corados do que os demais. Tá? E se você continuar a leitura, como eu falei, pega o capítulo 1 todo de Daniel e lê. Você vai ver que Daniel recebeu uma bênção especial, o dom de Deus para interpretar visões e revelações, além de, junto com seus amigos, se destacarem entre os demais sábios ali da Babilônia. Então Deus o recompensou. É uma outra coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para um compromisso de integridade, de fidelidade, onde quer que estejamos, independente da idade, da classe social, etc, 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 Deus nos recompensa com bênçãos. E as bênçãos começam pela área espiritual. Daniel já recebeu logo o dom para interpretar as visões e as revelações que o tornaram conhecido como um profeta, que a gente pode dizer que foi o profeta do Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Além de ser reconhecido também como um sábio ali na cultura da Babilônia, além de depois ter sido elevado a governador e tal. Então, houve progresso na vida de Daniel em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Bem, então quando Deus colocou no meu coração esse título de falar que Daniel é o homem das escolhas certas, foi porque ele sempre se pautou por fazer tudo debaixo da orientação de Deus. E se vocês, já falei isso em outras ocasiões, se vocês examinarem todo o livro dele, vocês vão ver que não foi encontrada nele nenhuma falha. Eu tenho uma mensagem aí falando sobre isso, tá? Sobre o testemunho que o rei Dario deu sobre Daniel. A acusação que foi feita para Daniel ser jogado na cova dos leões foi que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles procuraram, eu tenho a mensagem aí no canal, dá uma olhadinha lá que você vai entender. Eles não acharam em Daniel nem corrupção, nem adultério, nem coisa de suborno, propina, nada. Daniel era totalmente íntegro, tá? E a história dele é bem semelhante à de José lá no Egito. Lembra que eu falei? Do mesmo jeito que Daniel foi arrancado da casa dele, levado para outra terra e se manteve fiel ao Senhor, o José também, do Egito. Foi arrancado também, vendido como escravo e se manteve fiel ao Senhor e foi honrado também. Os dois foram acusados de coisas que não cometeram. O José, porque acusaram ele de tentar estuprar a mulher do Potifar, quando foi o contrário. Temos o texto já falamos sobre isso. E o Daniel foi acusado simplesmente de orar a Deus 3 vezes ao dia. Ele desobedeceu um decreto do rei que não poderia ser feita oração a nenhum outro Deus. Então foram acusações assim totalmente descabidas. E Deus os livrou. José teve o livramento lá de interpretar o sonho para a pessoa certa. E isso chegou nos ouvidos do faraó. E José foi honrado. E Daniel foi livrado lá da boca dos leões. Então, a nossa fidelidade ao Senhor, além de termos recompensas, como acabei de falar aí sobre Daniel, honrado como ele foi, José também foi levado a governador lá e tudo. Além de tudo, ainda recebeu um livramento num momento difícil, onde ele poderia ter sido morto pelos leões. Tudo indicava que ele seria morto pelos leões, mas Deus entrou lá e livrou. Então, quando nós optamos por fazer as escolhas certas na nossa vida, nós temos recompensas, tá? A Bíblia nos diz em Gálatas 6,
do versículo 7 ao 9. Não errem, de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, isso ele também colhe. Quem semeia na carne, da carne corre corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colhe vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo oportuno colheremos se não desfalecermos. Então, nós somos chamados sim, no Novo Testamento também, a entender que as nossas escolhas geram consequências. E quando nós fazemos escolhas boas, semeamos boas sementes, nós temos consequências boas, temos colheitas boas nas nossas vidas. Então, esse versículo nos dá subsídios importantíssimos para que nós venhamos a crescer espiritualmente, entendermos o tamanho da importância de nos mantermos fiéis no nosso compromisso com o Senhor. Independentemente, como eu falei, da idade, da classe social, da distância, de onde estejamos, sabe? O nosso compromisso com o Senhor é o mesmo. Sabe por quê? Porque a transformação que Deus opera na nossa vida, ela vem de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, não é transformação. Às vezes é só um disfarce, sabe? Botar uma roupa, como a gente costuma dizer, botar uma roupa de crente. O homem bota um terno, bota uma manga comprida, bota uma calça comprida até dentro de casa, a mulher bota uma saia lá no pé, bota um coque, não sei o que e tal. Uma transformação por fora e que por dentro muitas vezes não acontece. Jesus, inclusive, fala sobre isso. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados, né? Por fora parecem bonitos, mas por dentro tem rapina, tem iniquidade, tem podridão, tem fedor. A transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas, ela vem de dentro para fora. É aquela do Zaqueu, sabe? Subiu na árvore para ver Jesus, porque ele queria, precisava. Jesus o viu, mandou ele descer. Jesus conhecia o coração dele. E Zaqueu logo foi falando: o que eu roubei eu vou devolver, o que eu fraudei eu vou restituir. Mateus abandonou a vida de cobrador de impostos, de servidor lá dos romanos, de uma espécie de traidor do seu povo, para acompanhar Jesus, ser um dos seus discípulos. Pedro teve o seu temperamento controlado, transformado. Aquele homem explosivo, estourado, se tornou um pregador do evangelho, até um apaziguador, tá? Como nós falamos já em outras mensagens. Paulo, o homem que matava os cristãos, se tornou um perseguido e um grande pregador do evangelho, um anunciador, um espalhador do evangelho, sabe? E outros, que se eu falar aqui, relatar todos, nós vamos ficar aqui umas 5 horas fazendo vídeo, até mais. Então, essa é a verdadeira transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas, de dentro para fora, que começa com esse compromisso. Ele, Daniel, se recusou a se contaminar com os manjares do rei. Aí vem outra coisa para nós aplicarmos, para que caminhemos então para o final da mensagem. Bem, para mantermos uma vida íntegra, uma vida de compromisso com o Senhor, isso requer renúncia, certo? Requer renúncia. Então Daniel abriu mão de comer aquelas comidas gostosas, sabe? Então muitas vezes não, sempre nós temos que renunciar a coisas que nós queremos fazer. Por exemplo, num domingo de manhã, quando nós temos a igreja aberta, nós queremos de repente num domingo de sol ir para uma piscina, ir para uma praia, curtir, mas nós sabemos que nós temos o compromisso de estar na casa do Senhor para aprender da palavra do Senhor na escola bíblica dominical, certo? Então isso é uma renúncia. Abrir mão de curtir um prazer para poder estar na casa do Senhor. Isso não quer dizer que nós como cristãos não possamos ter um divertimento, um prazer, mas nós abrimos mão muitas vezes naquela hora para que nós venhamos a estar estudando a palavra de Deus. Nada impede que depois da escola bíblica dominical possamos ir para um sítio, para uma fazenda, curtir e tal, durante aquele restante domingo até aquela hora que dá para parar, para vir em casa, tomar um banho e ir para o culto à noite. Então são coisas que às vezes nós nem damos valor, mas são renúncias que fazemos,
tá? Eu estou falando de coisas simplesinhas assim. Existem pessoas que renunciam a coisas mais pesadas, mais fortes, pessoas que se converteram, sabe, de vidas assim escabrosas, de vidas assim cavernosas, mas renunciaram a tudo, abriram mão de tudo para servir ao Senhor. Paulo foi um que abriu mão do seu poder. Ele era um cara poderoso antes de se converter. Ele, inclusive, tinha autoridade para mandar matar, como a Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, lá, que ele consentiu, autorizou a chacina lá do Estevão. Tá? E ele mesmo foi para Damasco matar os cristãos quando ele se converteu. Ele estava com a carta na mão, com liberdade para passar o cerol nos cristãos, como o texto diz. Vai lá ler Atos 9 e Atos 10. Foi quando ele teve o seu encontro com Jesus. Paulo abriu mão disso tudo, tá? Para poder ser um pregador do Evangelho. Moisés, eu posso falar do Moisés também, ele abriu mão, tá? de ser um dos sucessores lá do faraó, abriu mão quando ele matou o egípcio e teve que fugir, coisa e tal, ficou lá 40 anos lá em Midian, cuidando das ovelhinhas, até que Deus o chamou, o preparou para ele poder ser o libertador do povo hebreu. Tá? Então, aqui nós aprendemos isso também. Daniel abriu mão de usufruir dos prazeres ali da carne, tá? Muitos desses prazeres nós abrimos mão também. Então, aplicável ao século 21, para nos santificarmos, como Daniel aqui propôs se santificar, nós precisamos abrir mão do tempo da televisão, precisamos abrir mão do tempo da internet vendo coisa que não deve, precisamos abrir mão das companhias inadequadas, precisamos abrir mão das más conversações, precisamos abrir mão de muitas e muitas outras coisas, tá? Então, recapitulando, para finalizar, para que nós venhamos a ser crentes, cristãos, homens e mulheres das escolhas certas, precisamos ter uma vida de integridade e de compromisso com o Senhor. Precisamos abrir mão dos prazeres, precisamos renunciar aos prazeres, e isso não tem a ver com a idade. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ter esse compromisso com o Senhor. Isso não depende de classe social, pode ser rico, pode ser pobre, pode ter seu compromisso com o Senhor. Isso não depende de grau de escolaridade, pode ser um doutor, pode ser um analfabeto, pode ter seu compromisso com o Senhor do mesmo jeito. Não depende de onde estejamos, podemos estar na nossa casa ou em outra cidade ou em outro estado ou até em outro país. Podemos estar no trabalho, no colégio, onde for, nosso compromisso com o Senhor é o mesmo, tá? E entra a renúncia, entra a disposição de abrir mão de muitas coisas para poder servir ao Senhor, tá? E que Deus abençoe essa palavra e que ela possa crescer. E eu encerro aqui repetindo o tema: Daniel, o homem das escolhas certas. E que nós venhamos a ser esses homens, no sentido genérico, tá? Homens, mulheres, tá? Nós venhamos a ser essas pessoas, que venhamos a aprender verdadeiramente a fazer escolhas certas na nossa vida. E eu quero convidar você a fazer a melhor escolha de todas, que é entregar sua vida para Jesus, caso você ainda não tenha feito. Essa é a melhor escolha de todas. A partir daí, tudo vai prosperar na sua vida. Não estamos isentos de problemas quando entregamos nossa vida para Jesus. Já falei isso em outras mensagens. Tá? Não estou aqui vendendo falsas promessas, não. Mas nós temos a certeza que não estamos sozinhos. Essa é a diferença. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus cuidar, a diferença é essa. Os problemas até podem vir, mas nós nunca estaremos sozinhos para resolvê-los, para enfrentá-los. Essa é a diferença. E a você que um dia até fez o seu compromisso com Jesus, mas desfez a aliança, convido você a refazer. Essa é a melhor escolha que você pode fazer agora, refazer sua aliança. E você já conhece isso aí que eu falei. Tá? A diferença é essa: quando nós estamos sem Jesus para controlar nossas vidas, estamos sozinhos.
Os problemas vêm, fica mais difícil para enfrentá-los e resolvê-los. Quando estamos com Jesus, os problemas muitas vezes vêm. E às vezes vem até mais pesado, não vou mentir não. Às vezes a chapa até esquenta, mais até do que antes, tá? Mas não estamos sozinhos para resolvê-los. Essa é a diferença. A mensagem que eu preguei ontem lá, tem lá a diferença, sabe? Aquilo que nós vamos fazer e aquilo que Deus pode fazer. Tá lá quando eu falo sobre Moisés. Escolha deixar Deus lutar por você. Dá uma olhadinha na mensagem que eu preguei ontem lá, que eu falo bem disso aí, tá? Deus abençoe essa palavra, Deus abençoe sua vida e sou muito grato a Deus por você ter parado para ouvir essa mensagem. E estendo o convite a você que não está inscrito no canal para se inscrever, clicar no sininho, compartilhar os vídeos, curtir, comentar, indicar meu canal para outras pessoas, tá? E a você que está inscrito, eu agradeço por você ter atendido o convite. Se não clicou no sininho, clica lá também, faz a mesma coisa, compartilha os vídeos, curte, comenta, indica meu canal, tá? Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.